Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar a respeito de uma série que está dando bastante o que falar, que é uma nova série animada para adultos que chegou à Netflix e a série se chama The Midnight Gospel ou O Evangelho da Meia-Noite ou algo desse tipo. Não existe uma tradução oficial ainda pro português, mas é uma série que traz vários conceitos bem legais e eu queria falar um pouquinho a respeito dela com vocês. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam, eu tô tentando chegar até 200 mil inscritos e vocês podem me ajudar bastante com isso. Eu tô tentando trazer conteúdos diferenciados para vocês aí a cada semana e se vocês puderem me dar essa ajudinha, eu ficaria muito agradecido. Então vamos lá, Midnight Gospel já na sua chegada tá sendo chamada de anti-Rick and Morty, a série que é meio que o contrário, é meio que o oposto de Rick and Morty e as semelhanças e as diferenças ficam bem claras quando você assiste essa nova série que chegou, e as principais semelhanças entre essas duas séries, na minha opinião, é o fato de que as duas têm estilos de animação parecidos, mesmo que o de Rick and Morty seja muito superior. As duas abordam temáticas mais sérias, sem se prender muito na realidade, e as duas abordam viagens para realidades, para mundos diferentes, etc. Então essas são as principais semelhanças, e a principal diferença que está levando muitas pessoas a falarem que essa série é quase que um anti-Rick and Morty é o fato de que a série aborda assuntos sérios, só que de uma forma muito mais positiva e de uma forma muito mais filosófica até do que Rick and Morty, que aborda tudo com uma visão um pouquinho mais niilista, que aborda tudo com uma visão um pouquinho mais sombria das coisas, da insignificância humana e etc. As duas abordam esses conceitos, só que Midnight Gospel é muito mais focado em explorar esses conceitos e muito menos focado na narrativa da própria série, enquanto Rick and Morty desenvolve muito melhor o que está acontecendo ali com os personagens. É uma série muito menos caótica e as coisas fazem um pouquinho mais de sentido. Mas o foco hoje é na série The Midnight Gospel, que é uma série que eu gostei bastante, não é uma série tão divertida de assistir, a animação é bem pobre, me lembrou até mesmo a animação de Apocalypto, que é uma série animada feita pelo Jack Black, que é uma série que o Jack Black apresentou aí para vários estúdios, para vários canais e ninguém quis fazer, então ele mesmo fez. A série não é nem direito uma animação, são várias imagens ali que passam, então eu acho que o estilo de animação dessa série lembrou o estilo de Apocalipto. Eu vou colocar algum trecho aqui para vocês darem uma olhada. Essa série é composta por 8 episódios que tem entre 30 e 36 minutos e a série foi criada pelo Pendleton Ward, que é o criador de Hora da Aventura, juntamente com o comediante Duncan Trussell. O Duncan Trussell, ele tem um podcast, e eu não sei se vocês sabem como essa série foi feita, ela foi feita com trechos do podcast do Duncan Trussell. O criador de Hora da Aventura gostava do podcast do Duncan Trussell e ele se aproximou ali, eles ficaram amigos e etc, até que eles decidiram criar uma animação utilizando os trechos do podcast. Então, se você assistir, você vai ver ali que dos 30 minutos, cerca de 15 ou até 20 minutos daquele episódio são compostos somente por um trecho do podcast, discutindo drogas, discutindo a morte, discutindo vários assuntos ali. Cada episódio traz um assunto muito interessante, alguns assuntos mais aleatórios do que outros. Tem um episódio que fala a respeito de magia, só que de uma forma extremamente séria, como se realmente fosse algo palpável. Então são conversas bem divertidas, mas que ocupam a maior parte do episódio. Então acho que a melhor forma de explicar essa série é que se trata de uma animação bastante psicodélica, bastante maluca, que muita coisa acontece não só com os personagens, mas acontece também no fundo. Você tem uma riqueza muito grande de detalhes em tudo que acontece na tela e as conversas, os diálogos entre os personagens são trechos de um podcast e um podcast bastante interessante que aborda temáticas bem profundas. E a série gira em torno do Clancy Gilroy, que é um Spacecaster, né? Ele é um cara que faz um podcast espacial, que é um podcast que é enviado aí para vários planetas, para várias realidades. A gente não tem uma explicação tão a fundo assim das regras desse universo, mas ele tem uma máquina que transporta ele para outros planetas, para outros mundos onde ele passa por aventuras e ele faz entrevistas com pessoas, com seres que ele encontra nessas aventuras. Então, a premissa é bem interessante e é uma forma bem legal de dar o ponto de partida para essas conversas. As conversas, geralmente, não têm absolutamente nada a ver com o que está acontecendo com os personagens. Eles estão ali fugindo de um exército de zumbis, mas eles estão falando a respeito de drogas.
eles estão fazendo alguma coisa e a conversa não tem nada a ver com isso. Então isso acaba tirando o espectador um pouquinho. Muitas vezes eu estava prestando atenção na conversa, mas não estava nem vendo direito o que estava acontecendo na tela. Então acho que a parte de podcast acaba até se sobressaindo, mesmo que a mistura seja bem interessante. E eu ouvi muitas pessoas falando que é uma série extremamente original, que isso nunca tinha sido feito antes, mas eu devo discordar porque o Ricky Gervais, que é um comediante britânico, já fez isso, ele já transformou o podcast dele. O The Ricky Gervais Show é uma animação que na verdade foi feito com trechos do podcast do Ricky Gervais. Então exatamente isso já tinha acontecido antes. Inclusive o Dan Harmon, que é o criador de Rick and Morty, já tinha feito algo parecido também com o Harmon Quest. O Harmon Quest na verdade não é exatamente um podcast, mas ele se reúne com alguns amigos e eles vão conversando enquanto eles jogam Dungeons and Dragons, e aí eles gravam isso e eles fazem uma animação depois. E essa série Harmon Quest já tem 3 temporadas diferentes, então essas 3 séries usam mais ou menos esse mesmo recurso de você gravar a voz antes em uma conversa, você gravar uma coisa extremamente natural e depois você incluir isso em uma série e animar por cima. Então eu concordo que essa não é uma ideia batida ainda, não é uma ideia que foi muito feita, que muitos aí fizeram, mas não é uma ideia completamente original, porque algumas pessoas já fizeram isso antes. Mas dando continuidade, geralmente os episódios, os 8 episódios giram em torno de algum acontecimento apocalíptico nessa realidade, nesse planeta que ele foi visitar, e isso é muito legal porque os próprios criadores explicaram que em um cenário apocalíptico você não vai ficar falando somente sobre o apocalipse, que você vai querer falar a respeito de diversos assuntos até para ocupar o tempo. Então são conversas naturais que aconteceram ali no decorrer do podcast. E eu realmente gostei muito de 2 episódios em específico. Um episódio que eu adorei foi o episódio da morte, onde eles falam várias vezes a respeito de como a morte evoluiu no decorrer dos últimos séculos, como as pessoas tratam a morte diferente. E também o último episódio, que é o episódio da mãe dele, que inclusive foi a própria mãe dele que gravou o podcast em 2013. É um episódio maravilhoso, é quase como o começo do Up ali, é um episódio muito bom mesmo. E é muito legal e é até triste de saber que o Duncan Trussell gravou aquelas coisas com a mãe dele. Então é um episódio muito tocante, é um episódio que vai muito a fundo. Eu não vou falar a respeito do final da série. Se vocês gostarem do vídeo, eu tento fazer algum vídeo de teoria a respeito do que eu acho que aconteceu, porque o final, assim como a série inteira, é bem psicodélico, não dá pra você entender exatamente o que tá acontecendo, os simbolismos. Eu vi muitas coisas ali na série que daria pra falar aqui no vídeo, mas eu não fui anotando tudo. Então se vocês tiverem interesse, curtam o vídeo aqui, porque é a forma de eu saber que vocês gostaram. Comentem que vocês querem mais um vídeo a respeito dessa série, porque realmente é uma série muito rica em detalhes, mesmo que a animação não seja uma animação tão esplendorosa assim. É uma animação bem simples, mas que consegue transmitir muita coisa legal. E eu particularmente gosto de podcasts, eu acompanho uns 4 ou 5 podcasts semanalmente. Sempre que eu posto eu ouço algum podcast diferente, porque é um formato que me agrada. Eu tô editando algum vídeo, eu tô fazendo alguma coisa, eu deixo um podcast rolando, porque eu acho que é realmente uma forma muito interessante de você adquirir conteúdo, de você ver uma perspectiva diferente das coisas. Então, pra mim, a série me agradou. Pode ser que não agrade todo mundo por diversos motivos. É uma série que não tem uma história linear, tem pessoas que eu sei que não gostam disso, vão ter pessoas que não vão gostar dos trechos enormes de conversas, praticamente sem animação ali. Muitas vezes eles ficam meio que numa cena só e a conversa vai rolando por vários minutos. Eu gostei de várias conversas, não gostei de outras. Algumas conversas são bastante enroladas, como a conversa da magia, pra mim não adicionou muita coisa. E podem ter pessoas que, mesmo entendendo todos esses aspectos, também não vão gostar da forma com que a série foi feita. Eu gostei, mas não é uma recomendação universal que eu faço pra todo mundo, porque algumas pessoas vieram reclamar comigo a respeito da recomendação que eu fiz para a série Community. Algumas pessoas assistiram ali 1 ou 2 episódios e vieram me falar no Instagram que não gostaram da série, que assistiram somente por causa da minha recomendação. Então não é uma recomendação que eu faço para todo mundo. É uma série que eu gostei, é uma série bastante inteligente. O criador de Hora da Aventura, a gente sabe que tem muita inteligência ali para criar histórias empolgantes. Não é uma série que eu acompanhei do começo ao fim, mas eu assisti vários episódios soltos, eu até assisti acho que algumas temporadas inteiras, mesmo que eu não tenha acompanhado a série muito a fundo, mas é uma série extremamente criativa, e essa junção desse criador
com o podcast do Duncan Trussell, eu acho que foi uma fórmula que ficou bem legal, mesmo que não seja uma série genial, mesmo que não seja uma série que vai conquistar um grande público, eu acho que vai trabalhar mais ou menos com o público das séries da Adult Swim. Eu acho que não vai chegar a um patamar de Rick and Morty, obviamente porque não tem uma narrativa tão coesa, não tem muita coisa que conquiste o espectador que está assistindo ali só por diversão, que está trocando de canais ali, está tentando procurar alguma série na Netflix. Eu acho que não vai ser uma coisa que vai explodir aí, mas com certeza quem tem interesse em séries como essa vai gostar bastante. Assim como Simpsons abriu caminho para várias outras séries, como o próprio Futurama, do Matt Groening, como Family Guy, como Cleveland Show e como várias outras séries, eu acho que Rick and Morty está abrindo caminho também para várias dessas séries que tentam trabalhar algumas temáticas um pouquinho mais profundas de uma forma divertida. Então, galera, novamente eu gostaria de saber, vocês já assistiram The Midnight Gospel e o que vocês acharam? Vocês têm interesse em mais vídeos a respeito dessa série? Se sim, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.